Mesmo chegando ao final do ano de 2024 com muitos jogos ótimos por aqui no Nintendo Switch, temos alguns jogos que passam o tempo, mas não valem a pena por aqui. Então eu vou te mostrar 6 jogos que eu acompanho de perto. Hora ou outra tem gente por aqui perguntando se eles já melhoraram e vou te contraindicar eles, para você não cometer o erro de gastar o seu suado dinheirinho neles. Vamos lá! Começo por ele, o Soldiers, um jogo que bati o olho e me encantei por ele, já que é um Metroidvania com a proposta de um Souls-like, com dificuldade e batalhas memoráveis, algo que ele acerta em cheio. Mas aqui no Switch, do lançamento pra cá, tivemos várias atualizações, mas não resolveram o grave problema de performance dele, que se fosse somente uma queda de FPS aqui e outra lá, até perdoaria, mas aqui estamos com o jogo fechando e fazendo a chata tela preta de erro. E sabe em qual momento? Na hora que o jogo faz checkpoint, naqueles salvamentos automáticos que o jogo faz sozinho. Então imagina você jogar 20 ou 30 minutos, enfrentar uma fase que é feita para ser difícil e se deparar com uma tela preta, precisando refazer tudo, sendo que é um jogo que te impõe dificuldade nos inimigos por ser um Souls-like e na estrutura da fase por ser um Metroidvania, onde você precisa desvendar segredos do mapa e ir vir neles. Atualmente o jogo recebeu uma última atualização que resolveu as quedas de FPS no primeiro mapa, mas depois disso, queda de FPS e telas pretas continuam. Então evite Soldiers no Switch. Se puder, jogue ele na Steam, pois li que esse jogo também tem problema em outros consoles, mas aqui eu não tenho certeza. Amantes da série Castlevania conhecem muito bem Bloodstained, aquele que foi criado pelo mesmo cara que fez a série Castlevania ser o que ela foi um dia no seu auge. Então Bloodstained não reinventa a roda, ele somente replica os acertos e talvez os erros. Mas sabe qual é o maior erro dele aqui no Switch? O fato de estarmos jogando ele numa apresentação de PowerPoint. Pois sim, até para chamar isso de queda de FPS eu precisaria de um pouco mais de frames. Então, além de gerar um cansaço visual, jogar Bloodstained no Switch é difícil, já que acertar golpes, pulos e comandos ficam imprecisos por conta desse estado do jogo, que aliás já está dado como concluído pelo estúdio do jogo. Então, não crie esperanças que ele será reparado ou algo do tipo, pois sei que muitos fãs desse jogo defendem com unhas e dentes que é possível terminá-lo aqui, mas vale a pena mesmo com essa experiência? Eu acho que não. Temos outros incríveis jogos similares que podem ocupar o seu tempo no lugar do Bloodstained, incluindo vários outros Castlevanias que chegaram no Switch em suas coletâneas. War Tales me fez comprar ele no dia que foi anunciado. Lembro como hoje, ele saindo numa Direct e sendo lançado logo após a mesma. Eu fui lá, comprei e que performance terrível! O jogo tinha terríveis quedas de FPS ao se movimentar no mapa aberto e na movimentação dos personagens durante o combate, pois mesmo sendo um combate por turnos, isso gera um desconforto, mas o pior era um bug que estava presente numa missão obrigatória do jogo, onde o mesmo fechava com a tela preta. Não importava o quanto você tentasse variar o meio de chegar na missão, você sempre caía na tela preta. Inclusive, eu pedi o reembolso desse jogo e consegui, mas de lá pra cá eu fiquei acompanhando mesmo no Twitter e adivinhe, até hoje os donos de Switch que compraram War Tales pedem atualizações e soluções para conseguir jogar o game, pois ele recebeu atualizações que diminuíram a quantidade de telas pretas, mas não resolveram. Enfim, uma pena, pois depois de conseguir o reembolso eu comprei o War Tales na Steam e te confirmo que é um jogo incrível, que eu gostaria de estar jogando no meu portátil em vez do PC. Você é um caranguejo que teve sua concha roubada e agora precisa enfrentar um mar de perigos no melhor estilo Souls-like. Esse é Another Krabby Teaser, que chegou num porte que tem sim um downgrade visual diante das demais versões de outros consoles. Mas isso é compreensível por aqui no Switch. Mas o complicado mesmo são as quedas de FPS, aliadas com bugs em chefes que faziam você entrar num loop infinito sem conseguir se movimentar, obrigando você a dar um reset no jogo para tentar enfrentar novamente aquele chefe, algo que foi resolvido na última atualização, menos mal. Contudo, as quedas de FPS aliadas com a baixa qualidade gráfica tornam o Another Krabby Teaser difícil de recomendar aqui no Switch, já que temos jogos mais pesados funcionando melhor. Então fica um aspecto de desleixo da desenvolvedora com o porte do nosso portátil. E para não alongar tanto ele, Mortal Shell,
Antes só tinha um problema, mas hoje tem dois. Um é sua queda frequente de FPS, onde você não tem mais 30 FPS mínimos, ficando bem complicado de jogá-lo. O outro é o downgrade visual, que em muitos jogos aqui no Switch já estamos acostumados, mas o Mortal Shell foi um pouco exagerado, com alguns cenários e inimigos que se misturam por conta da baixa resolução e textura, ficando bem complicado de identificar alguns elementos na tela. E lembrei de outro jogo que faz algo similar, Alan Wake Remastered, sendo que esse faz algo mais engraçado. Ele tem cenas da história numa qualidade gráfica maior e depois volta pro gameplay no mesmo ponto, te permitindo comparar um com o outro, fazendo essas disparidades no gráfico que num jogo de investigação fica até complicado diferenciar uma garrafa de café de uma arma no chão. Enfim, dois jogos que até hoje, por conta do seu downgrade gráfico exagerado nos ports, eu não recomendo no Switch. E lógico que existem mais jogos que continuam péssimos aqui no Switch, então chegou a sua vez de colocar aqui nos comentários quais são esses jogos, para que outros que passarem por aqui evitem gastar a sua grana neles. Acredite, seu comentário pode salvar uns trocados no bolso de alguém. Do mais, valeu pelo tempo que passamos juntos, torço que esse vídeo tenha te ajudado, e para mais dicas de jogos no Switch, não deixe de conferir os demais vídeos do canal. Até mais!